Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. E que tal começar a sua carreira numa das maiores empresas de tecnologia do Brasil? Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da TOTUS, que vai até no dia 10 de setembro. São mais de 125 vagas para a área de suporte. A empresa está buscando estudantes que sintam paixão por tecnologia, que curtam muito um desafio e que queiram ousar, colaborar e crescer. Os estagiários selecionados terão um contrato de 2 anos com chances de efetivação de acordo com o desempenho. Quem tiver interesse, as inscrições estão sendo feitas até 10 de setembro no site da empresa no totus.com/trabalhe conosco. E o Grupo Organo também está oferecendo estágio para trabalhar com atendimento a clientes. Se você está cursando administração, contábeis ou áreas afins e for uma pessoa dinâmica, comunicativa, organizada, não perde tempo. Tem ainda vaga para assistente de escrita fiscal e para analista de escrita fiscal. Manda o teu currículo lá para josiane.fernandes@grupoorgano.com.br. Rosane, só para lembrar também, a Prefeitura de Joinville está com processo seletivo de estágio remunerado para diversas áreas da administração direta e indireta da Prefeitura. Então, para se inscrever, o candidato tem que ter no mínimo 16 anos, estar matriculado e frequentando regularmente o período letivo descrito no edital. A lista de instituições pode ser conferida no edital, a remuneração será de R$1,5 salário para a jornada de 6 horas. Dá uma olhada lá no site da Prefeitura. Olha que bacana. O estágio da Prefeitura é um dos melhores remunerados aqui da cidade. É R$1,5 salário, né? Então, vai lá, você que está precisando aí, é a oportunidade. É isso aí. Você já ouviu falar sobre governança corporativa? Muita gente confunde com administração, mas olha só, a governança, ela preocupa-se com os stakeholders, enquanto que a administração é voltada basicamente para a gestão interna das empresas. Tá, mas vamos esclarecer isso aí. A governança corporativa ou o governo das sociedades ou das empresas é o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. O termo inclui também o estudo sobre as relações entre os diversos atores envolvidos, e aí entram os stakeholders, e os objetivos pelos quais a empresa se orienta. Os stakeholders são os acionistas, a alta administração e o conselho de administração. Outros participantes são os funcionários, fornecedores, clientes, bancos e outros credores, instituições reguladoras e a comunidade em geral. Governança corporativa é uma área de estudo com múltiplas abordagens e por isso nós trouxemos esse assunto hoje no Dia de Qualificação Profissional. Daqui a pouco nós vamos conversar com uma especialista neste assunto. E se você tiver alguma dúvida, já sabe, envia para nós no 3028-9696. Baita assunto esse de hoje, né, Fabiana? É, sim. Baita assunto aí pra galera, né? Baita assunto aí pra galera que tá a fim de pensar de repente aí num novo olhar sobre as organizações, né? Nós já falamos aqui sobre LGPD, nós já falamos sobre compliance, agora vamos falar sobre governança corporativa. Quando eu te digo que o nosso programa é uma pós-graduação pelo rádio, você dá essa risadinha, né? Na verdade é um conteúdo de alto nível que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Se você sabe o que é, fique conosco. Se você não sabe, fique também, porque você vai aprender novos conceitos por aqui. E falar em aprender, nós temos aqui também conosco a Univille, que tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciado para você se destacar na sua área de atuação. São mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design, saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para a sua formação, aumentando o teu network e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, benefícios exclusivos e descontos de até 25%. Então, acessa lá, especializações.univille.com
E nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. A governança corporativa é o sistema que as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Mas o que a governança corporativa tem a ver com você? Com formação e qualificação profissional? É o que a gente te conta a partir de agora na nossa entrevista. Participa conosco, manda a tua pergunta no 3028-9696. Formação e qualificação profissional. Programa Gestão e Gente. E hoje, aqui nos nossos estúdios, para deixar ele ainda mais bonito... Ultimamente ele tá bem bonito, né, Fábio? Só vem gente bonita por aqui, né? E muito inteligente. E muito inteligente, é isso aí. Aqui conosco hoje, a Roberta Noroshny, é isso? Que sobrenome chique! Olha, ele é feio, mas é meu. Como diz o povo, é pobrinho, mas é limpinho. É pobrinho, mas tá limpinho. É isso aí. Roberta, obrigada por dedicar um tempinho para vir aqui bater um papo conosco. A gente sabe aí que você também tem vida corrida, inúmeras atividades para fazer, mas é sempre legal a gente ter alguém bacana para conversar com a gente com temas tão interessantes. E eu quero começar perguntando aí para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui, quem é a Roberta? Então, bom dia a todos, Rosane, tudo mais, tá no estúdio, os ouvintes. Eu sou joinvilense, nascida aqui. Que legal! E fui a Curitiba estudar, fazer faculdade de Direito. Resolvi fazer um intercâmbio na Alemanha, lá pelo segundo ano da faculdade, fazer um curso, e lá na faculdade eu fui apresentada ao direito ambiental. Lá nesse curso eu fui apresentada ao direito ambiental. Era muito incipiente ainda no Brasil, tinha acabado de acontecer a Eco 92, então era coisa de hippie. Uhum. E os professores lá disseram, não, por que você não vai estudar? Isso vai ser o futuro, controles, não serve o termo governança, mas a gente já começou a ser apresentado aos conceitos. Eu falei, acho que eu vou estudar isso. Voltando para o Brasil e concluindo a faculdade, fui trabalhar na Embraco, trabalhei no jurídico interno. Quero saudar, se tiver, a Maísa, aí, uma grande líder com quem eu trabalhei na época. E da Embraco, depois fui um escritório grande aqui da região, um escritório de advocacia multidisciplinar. Tive a oportunidade de abrir a área civil e resolvi fazer uma experiência no poder público. É difícil, né? Você já passou por lá, Rosane, a gente sabe o quanto a gente se desgasta, mas também é a minha cidade, eu quis contribuir e assim, olho para trás e acho que valeu a pena. Que valeu a pena, com as experiências e com os aprendizados, principalmente na questão humana, né? No capital humano que a gente vai, recolhendo ao longo do tempo. Com certeza, tudo vale a pena, Roberta, o nosso papo é sobre governança corporativa, né? E você já deu aí uma deixa que lá atrás, você começou a falar um pouquinho, olhar para essa questão da área ambiental. Vamos começar falando para o nosso público aqui, o que é governança corporativa? Parece um nome tão chique, né? Às vezes as pessoas pensam assim, meu Deus, o que será isso? O que é? Penso que é coisa só de empresa muito grande, multinacional e tal. Não, mas hoje a governança, ela é quase que um pré-requisito para acesso a crédito, ela é importante para mostrar que a empresa tem um relacionamento aberto, transparente com o que a gente chama de stakeholders, quer dizer, com as partes interessadas, são acionistas ou sócios, a comunidade de entorno, esses órgãos fiscalizadores. Então, às vezes a gente fala no Conselho de Administração, que é uma estrutura mais ligada a uma sociedade de capital aberto, mas também nas capitais fechadas, que é a tal da limitada, né, que é bem conhecida essa modalidade, também é possível se aplicar a governança corporativa, assim como nas startups e empresas familiares, porque esse relacionamento mais transparente, esse relacionamento de confiança hoje é primordial para as relações corporativas. Que bacana. Então, a galera que está nos ouvindo pode pensar assim, opa, deixa eu escutar esse negócio aqui que talvez vale para a empresa onde eu faço parte hoje.
Perfeitamente. Então, o que se espera de uma empresa hoje em termos de governança corporativa? Que num diálogo muito franco e aberto se estabeleçam controles, métricas, e que essas métricas sejam apresentadas aos envolvidos, externo, a todos os envolvidos, né? E principalmente, assim, que as pessoas conheçam a regra do jogo, porque eu acho que é muito importante jogar limpo, jogar na mesa, né? Você pode perder, mas você sabe por que perdeu. Então, aí, a governança corporativa vem para isso, para estabelecer padrões de conduta, inclusive, quando existem riscos, porque a gestão de riscos também é um componente da governança corporativa. Isso não pode ser no susto, sabe? A administração, ela precisa ser planejada. Quando você fala as regras do jogo, isso brilha os olhos, né? Porque tudo está estabelecido. Não aparecem coisas no meio do caminho, aquilo que não foi combinado, né? E aquilo que é combinado, aquilo que está claro, não custa caro. É um ditado popular. É um ditado popular. E isso também tem um pouco a ver com compliance, que a gente já trouxe o tema aqui no programa, né? Sim. Está intimamente ligado. Na verdade, o compliance ele vem a ser o cumprimento dessas regras do jogo, né? E a adoção de mecanismos para minimizar também os transtornos quando a empresa tem problemas com... por isso que eu digo, tá ligado também com o meio ambiente, tá ligado com o social, porque ela vai se relacionar com os órgãos fiscalizadores de meio ambiente, ela vai se relacionar com... Hoje a gente está com várias comunidades, pessoas, a diversidade trabalhando nas organizações. Então precisa ter um olhar atento para isso e uma gestão de risco no sentido de imagem institucional, porque uma vez que você tenha lá uma denúncia, seja por um trabalho análogo ao escravo, ou seja por uma conduta discriminatória com algum funcionário, porque as pessoas hoje se apresentam na sociedade de diversas formas, é difícil recuperar. É quase como uma relação humana, né? É difícil causar uma segunda boa impressão. Sim. E como é que você percebe que as empresas sentiram essa necessidade? Isso acabou sendo uma exigência? Como é que elas tiveram que começar a adotar essas práticas? Se percebeu muito nos últimos anos que, principalmente, esses organismos de financiamento começaram a olhar essas métricas, esses indicadores para concessão de crédito. Também quando se profissionalizou muito a gestão. Então, no primeiro momento, o controlador, o acionista majoritário, enfim, ele tinha todo o controle da empresa e isso passou para algumas empresas. A gente tem aqui muitas empresas em Joinville que na segunda, na terceira geração não se perpetuaram, né? Sim. Que é uma lástima, porque tínhamos grandes empresas aqui, até com participação no mercado assim, bem relevante. E precisaram profissionalizar, mas essa profissionalização também trouxe o risco de que os interesses privados desses agentes, que se chama, desses profissionais que vieram administrar a empresa, se prevalecesse sobre os sócios. Então, precisou se fazer um controle, e aí veio a governança para auxiliar nisso. É quase como aquela questão, eu empresto dinheiro para você, mas eu quero saber se você vai usar isso de uma maneira ética. Perfeitamente. Se você não vai usar trabalho escravo, se você não vai... E hoje a gente fala, mão de obra, né, escrava e tal. Todos os dias, quando a gente abre os noticiários aí, a gente vê alguns temas, algumas notícias que ainda falam disso, né? É absurdo. A gente imagina que isso acontece lá no latifúndio, no estado distante. Não, acontece em Santa Catarina. Os auditores aí da Delegacia do Trabalho estão sempre fiscalizando e acontecem coisas absurdas. E às vezes até por uma questão cultural, a empresa não imagina que aquilo possa ser considerado uma condição análoga ao escravo, porque estou aqui, eu contratei um funcionário, um colaborador, e em troca do serviço ele dorme na empresa, mas daí ele trabalha 14, e isso já é um problema. Então, a pessoa achando que está ajudando, mas na verdade está criando um passivo aí bem grave. E às vezes isso é mais triste ainda, porque acha que isso é normal, né? Tem bastante situações assim. Ainda acha que isso é normal. E me diz uma coisa, quais seriam os princípios aí quando a gente fala dessa governança corporativa? O que precisa levar em consideração?
O primeiro deles é transparência, quer dizer, relatórios publicados, quanto mais se relacionar de forma transparente, mais confiança vai dar. Questão de prestação de contas também, parece que está uma coisa parecida com a outra, mas não é, daí são os resultados. A questão também de relacionamento, de responsabilidade corporativa, que a gente estava falando agora, em todos os âmbitos, né, ambiental, social, econômico, os administradores passam a ter uma responsabilidade corporativa sobre isso. Então tem 8 princípios estabelecidos que até se o pessoal quiser dar uma olhadinha, tem o site do Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, que criou os modelos, tem cartilha para empresa familiar, tem cartilha para startup, ali tem... Que legal! Assim, o site é muito completo, tem bastante material lá para quem se interessar pelo assunto, então eu diria assim, dá uma olhada lá que tá bem claro, assim, e é o instituto hoje que disciplina esse tema no Brasil. E isso não se aplica só para grande companhia, então? Não se aplica. Ele começou, sim, para conselhos de administração, conselhos fiscais, e aí pede auditoria interna. Isso, claro, que é uma estrutura muito cara e muito complexa para quem está começando. Mas uma média empresa uma média empresa já dá. E para a própria startup, quando ela planejar, porque tem startups que já pensam em abrir o capital, porque daí vem um fundo de risco que vai fazer investimentos. Então, quando ela faz o planejamento societário dela, ela já pode começar a incorporar governança corporativa, porque isso vai facilitar aí numa rodada de negócios e tudo o investimento de capital. Essas startups, a gente tem a impressão que parece que elas já começam grande. De um dia para o outro tem aí um investimento, né? Tem um aporte por conta de um projeto. Então, ter essa cultura, essa ideia na cabeça, esse projeto desenvolvido já vai ajudar para que a pessoa até facilite, né? Porque é aquela história, eu vou botar dinheiro no seu negócio, mas eu preciso saber como é que você se relaciona, né? Como é que você se relaciona com todos os envolvidos aí. Em questão de legalidade, em questões ambientais, questões laborais e por aí vai. Perfeitamente. Então, assim, a gente imagina a startup, ela vai começar como uma SA, vai virar já um unicórnio, como eles dizem, né? A vida da boa parte das startups não é tão fácil assim, mas se conseguir incorporar esses conceitos desde o princípio, eles vão se estruturando ao longo do tempo. Então, o teu investidor, o teu stakeholder, né? Ele vai olhar com mais perpetuidade a tua ideia. E a gente tem visto muitas pessoas buscando uma formação para ser conselheiro. É uma coisa que tem crescido muito, até em ofertas de cursos ultimamente, e isso dá mais corpo para essa governança corporativa. Imprescindível, né? A gente sai daquela operação, eu brinco com a operação kickbox, né? Do chute. A gente sai desse eu acho isso, eu acho aquilo, para métricas, para indicadores e para competência da pessoa em reconhecer isso, né? De avaliar isso. Então a gente não tem conselheiros que, foi porque eu administrei uma empresa e deu certo. A gente tem hoje em dia até feiras de fail fairs, que são as feiras do fracasso. Então a pessoa que passou por fracasso também ela é importante no processo. Com certeza, até para saber o que não fazer mais. Não fazer, exatamente. Né? Mas essas experiências isoladas, sem a leitura de indicadores, sem a leitura e a competência para entender esses relatórios, ela sozinha não faz milagre nos conselhos. Então é muito importante. Esses cursos que estão surgindo aí, são muito importantes, tanto para a governança corporativa como a governança pública, porque existe também. Hoje a Controladoria Geral da União tem uma cartilha para a gestão pública. Ela é possível de ser aplicada na gestão pública também. Claro que as relações são um pouco diferentes e as variáveis também, né? Você esteve lá dentro, eu estive lá dentro também. A gente sabe que o Brasil ainda está amadurecendo nessa profissionalização da gestão pública. Mas existe cartilha hoje também para aplicação desses princípios na governança pública. É sonho de consumo, né? Seria maravilhoso, porque aí você sai também dos discursos, dos achismos, da politicagem, dos currais eleitorais, e você começa a falar mesmo em coletividade e colaboração, que é uma grande palavra também para hoje, um grande conceito hoje na sociedade moderna. A colaboração de todos, né? E você profissionaliza a gestão, né? Não fica muito naquela ideia de que, o fulano é meu amigo, ele acha isso, então a gente... Não, peraí, vamos lá. E despersonaliza as instituições, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. O Brasil precisa parar de
de esperar por salvadores e sempre por pai da criança ou mãe da criança, que seja, né? Nós precisamos ter indicadores. Olha, essa gestão trouxe isso, para que esses indicadores possibilitem tomadas de decisão para a próxima. Por que não continuar o que deu certo? Só porque foi um partido tal, ou uma gestão tal? Não importa a bandeira. Não importa, isso aqui deu certo. Isso aqui não deu certo. Não deu certo por quê? Porque não atendeu determinado interesse? Isso, né? Não. É porque os indicadores demonstraram que isso não teve um resultado adequado. Essa questão de indicadores é uma questão que eu vejo muito premente nas organizações, né? Eu trabalho em inúmeras aí, pequenas, médias e algumas até grandes, e às vezes a gente percebe que as empresas, elas têm muitos dados, mas os dados soltos não falam nada. Perfeitamente. Então, se você não conectar essas informações e ter pessoas capacitadas do outro lado para ler onde isso pode impactar, o que pode acontecer e tal, e usar essas informações de maneira gerenciais, eu acabo dizendo, de uma maneira muito simplória, né? Mas se você não fizer isso, de nada adianta você medir tudo. Perfeitamente. O Brasil, ele carece muito da cultura do planejamento, né? E indicador está ligado com isso. Se brinca que a Alemanha, os países desenvolvidos, eles planejam 10, executam em 2, e nós ficamos aqui planejando em 2 e executando em 10. Isso inverte a lógica da coisa. Por quê? Porque existe pesquisa, e pesquisa contínua, porque os dados precisam ser atualizados. Isso é para a gestão pública e isso é para a gestão privada também. E existe muita gente boa produzindo e que aí isolada não consegue trazer o resultado efetivo. Então, sistematizar esses dados eu acho que é o grande desafio, tanto para as corporações quanto para o poder público. Para a galera que está nos ouvindo aí, que está dentro das universidades, né? Gente, olhem com carinho, né? Às vezes o professor tá lá dando uma aula, eu sei porque, às vezes eu tô lá, putz, mas que negócio chato, só fala em KPI, só fala em indicador de não sei o quê, em OKR, em não sei o quê. Onde é que vai dar isso? Gente, dentro das organizações, lá no dia a dia, lá na vida real, isso vai fazer muita diferença, né? Eu sou uma apaixonada por indicadores. Eu acho que eu poderia falar só sobre esse tema, assim, e sobre os resultados positivos que já foram alcançados com uma gestão séria de indicadores. Com base em indicadores. Uhum. E como é que você enxerga os desafios para as empresas aí quando a gente fala em começar esse olhar sobre governança corporativa? Enxergo a gente está passando por um momento agora de pandemia, de bastante restrição também nos relacionamentos, a gente está muito distante, então aí é que a governança corporativa faz mais sentido, né? Porque você não está sentando à mesa para as negociações, você está fazendo isso por conferências virtuais, você está fazendo isso sem olhar no olho das pessoas. Então o desafio, ele é até estimulante, porque você pode adotar todas essas práticas, essas metodologias, justamente para transmitir confiança para o teu interlocutor. E quando é uma empresa, vamos dizer assim, a gente fala aqui na nossa cidade, né? Eu digo que é o jeito alemão de governar. Na maioria das vezes as pessoas acabam misturando até as finanças pessoais com as da empresa. Perfeito, isso você tocou num assunto muito importante, né? A gente fala em propriedade, né? Misturar os bolsos, então isso é uma prática que na governança corporativa é inadmissível, né? Então você tem que ter ali responsabilidade corporativa, de novo, sobre accountability, que eles chamam, né? Que é a prestação de contas justamente para que essas coisas não aconteçam. Esse daí acontece bastante, né? É o primeiro caminho, passo pro fracasso. E acaba sendo um grande desafio para você enfrentar, porque as pessoas, não, mas é meu mesmo. Exato. O discurso, não, mas é meu mesmo, fui eu que construí e tal, então vai sair tudo de um bolo só. Não, mas espera aí, né? Até porque você tem que nem diz o outro, dar resposta para os stakeholders aí, para vários agentes envolvidos nesse processo. E a gente fala também de ESG, né? Uhum. Environmental Social Governance. Isso. Chique isso, né? É um passinho a mais dentro da governança ali, em função desses requisitos que a gente começou a ver, da importância da gestão ambiental adequada, né? E da gestão social. Ficou muito claro que a sociedade é diversa, que nós precisamos buscar equidade, que nós precisamos buscar... Eu não estou fazendo um discurso aqui de justiça social à esquerda, não quero que me interpretem errado nesse sentido, mas é que a comunidade externa, a comunidade de entorno de uma empresa, ela é impactada você vai ter... Pelo nosso negócio. Por todo o negócio, né? Então, assim, se você
puder conviver de uma forma mais pacífica, claro que isso vai contribuir bastante para a gestão do negócio. E vai ter também, na gestão de pessoas ali, novos olhares. Para públicos diversos, então o social nessa questão vai aí, trazer de repente, a empresa está instalada, a planta dela está próxima a uma comunidade de vulnerabilidade, ao invés de conviver assim na repressão, no policiamento, porque aí fica com receio de problemas, por que não incorporar e não possibilitar mobilidade social? O jovem que está naquela comunidade carente, ele pode ser um aprendiz, a própria comunidade vai olhar e cuidar do teu negócio porque gera renda. Então, hoje existem muitas empresas que estão fazendo isso, onde estão instaladas, próximo onde estão instaladas, identificando oportunidades ali com aquelas comunidades. Eu ia te perguntar, nós temos empresas aí aqui na nossa redondeza, como diz, que já fazem um projeto parecido, bacana como esse? Nós temos o projeto Resgate, nós temos, que eu posso citar agora assim de cabeça, mas para não ser injusta, nós temos tantos outros assim, ainda está muito, não é o caso do Resgate, mas ainda está muito ligado ao assistencialismo puro, né, que é a cesta básica, isso é importante, as pessoas precisam comer de barriga cheia para poder também estudar e tudo, mas eu já vejo empresas com comitês de responsabilidade social, e esses comitês estudam como as empresas se relacionam e como os projetos podem ser geridos de forma a ter continuidade, para que não fique só aquela festinha no orfanato de vez em quando, né? Que não fique essas atitudes isoladas. Então nós temos sim, Joinville tem uma vocação assim para o social, ela só precisa organizar. Isso seria legal, né? Se houvesse aí uma junção, talvez, do público com o privado para isso, né? Para trabalhar essas questões, porque essa questão de assistencialismo é sempre um ponto gritante, né? É claro que as pessoas precisam comer, mas enquanto a gente continuar só dando a cesta básica, a gente não está ensinando o cara a pescar. Então, poxa, minha empresa se instalou. E às vezes a gente ouve muito aqui, né? Poxa, a empresa se instalou aqui, mas trouxe mão de obra toda de fora. Então, assim, tem muita gente, de repente, que pode, da nossa cidade, pessoal que está no entorno, que pode ser utilizado. Então, se houvesse até, né? Vamos lá, vamos mais longe. Talvez um programa de capacitação diferente, proposto, né, pelo poder público, talvez, de mão de obra de algumas áreas específicas. Isso poderia ser trabalhado em conjunto, né? A gente vai entrar pro social daí, né? Mas é um tema apaixonante, Rosane, porque nós temos hoje os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as 17 metas da ONU, né? E ela vai desde justiça social, da erradicação da pobreza, ao desenvolvimento, a utilização consciente dos recursos naturais. Então, ela perpassa por todas essas questões. Eu acho que é uma metodologia bem interessante que as empresas já estão adotando, as grandes empresas têm ODS, sim, já incorporado. Nós temos um comitê em Joinville, né, a professora Anne Marie, que é a coordenadora, tem que aqui dar um abraço especial para a Anne Marie, uma querida. E a Prefeitura de Joinville faz parte, e é uma pessoa bem ativa, inclusive, só que ela precisa de apoio. Porque enquanto ela for ouvida como, lá vem a chata da... Lá vem ela pedir coisa. Vai pedir pra você... Não, precisa ser ouvido, assim, onde que nós vamos chegar com ODS e qual é o diálogo que a gente pode estabelecer. E eu acho que eu lançaria um apoio aqui para quem estiver ouvindo, né, gestores públicos e tudo, apoiem a Secretaria de Assistência Social. Ela precisa sair dessa coisa do patinho feio da prefeitura, que só vai ali ficar fazendo essa gestão de, né, daquilo que a gente gostaria que não existisse, o que a gente não quer ver, né? Tem gente muito boa lá dentro que pode dar boas respostas e é isso, você só ocupa o mundo com gente boa. Não quero nem dizer gente cidadãos de bem, eu quero dizer gente boa. Gente boa é gente de caráter, e a gente só forma pessoas de caráter se elas enxergarem oportunidades. Que bacana. Esse assunto brilha os olhos, né? Eu gosto muito. Esse assunto brilha os olhos. É importante dizer também, com relação ao projeto Resgate, né, que a Roberta comentou. O projeto Resgate faz uma ligação muito forte com as empresas, né? Tem muitas empresas aqui em Joinville que contribuem com pessoas
de dentro das organizações que fazem parte do Think Tank, né? Não sei se tu já participou. Eu não participei, conheço o Mário ali, Isso, mas assim, olhei de longe. Esse é um assunto que a gente tem que trazer aqui para conversar, para mostrar como é que funciona. E o Mário é fantástico. O Mário é fantástico, é um baita nome aí para a gente conversar. E talvez pra explicar linkar melhor, desculpa, né? Talvez linkar esse tipo de coisa também, porque a gente fica olhando assim, vamos correr para a inovação, para a indústria 4.0, mas nós temos que pensar em economia criativa também, porque não é todo mundo que vai para a TI, não é todo mundo que é familiarizado com esse. Aí nós temos uma geração um pouco mais amadurecida, digamos, né, da nossa, que é dos 45 para frente. Para não falar gente velha, né? Senão o povo fica chateado. O jovem há mais tempo. O jovem há mais tempo. Isso. O jovem há mais tempo que tá ativo no mercado de trabalho e está no auge, né, do conhecimento, assim, eu diria, não que o jovem seja, mas está muito produtivo ainda. Está muito produtivo, e nós temos as técnicas tradicionais, assim, nós temos o artesanato tradicional, nós temos muita coisa a se resgatar. Aí eu também quero fazer um outro salve de palmas aí, porque eu acho que as mulheres estão liderando e mandando bem, que é a Hilde lá no museu, né? Isso. E ela tem muito conhecimento na parte de economia criativa, fez o Plano Municipal de Economia Criativa, colaborou nisso. Outro nome pra gente convidar para bater um papo. Que as empresas conseguirem... Exato, eu acho uma pessoa fantástica, assim, que você pode trazer para as empresas também, porque você tem, às vezes, um colaborador que tem uma esposa, que tem filhos, que podem trazer resultados ali com essa economia verde solidária, economia criativa, tem vários termos aí. É muito bacana, é muito bacana. Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu participei na Expo Gestão, acho que isso deve fazer uns 10 anos atrás, que teve uma empresa que ela foi escolhida durante 2 anos consecutivos a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, e o CEO dessa empresa, ele trouxe justamente uma leitura disso, que a empresa era uma empresa lá atrás, que era do grupo da Whirlpool, ali da Embraco, era a Masa do Brasil, não esqueço do nome. E ele falou que justamente isso, o marido vinha trabalhar, em casa tinha a mulher e tinha os filhos. E aí, o que fazer com a mulher e com os filhos? Então eles criaram um programa para trazer os filhos para dentro da empresa, de estágio, de primeiro emprego e tal e tal. Fizeram capacitações para essas mulheres. Dentro da realidade delas, aprenderam cortar cabelo, aprenderam... Inúmeras profissões também vieram para dentro da empresa, né? Num espaço ali especialmente dedicado. Então você acaba tendo toda essa tua responsabilidade social colocada em prática. Com toda certeza. De uma maneira muito bacana, que a sociedade devolve isso, né? Devolve, porque assim, se tem uma coisa que o ser humano precisa é de autoestima, né? Isso. A autoestima, ela se sentir útil, né? Se sentir útil. E aí, por isso que essa questão do assistencialismo que você tocou agora, ela peca por isso, porque você não consegue incorporar isso na pessoa só. Você não chega lá, né? E aí quando você traz ela pro processo, a autoestima vai se refortalecendo. A gente teve um grande gestor público que falava da autoestima da cidade também, há tempos atrás. A autoestima realmente move o mundo. Porque... você chega aí, você atende uma necessidade fisiológica, que é a da fome no primeiro momento, mas você não chega lá na necessidade da autoestima e diz assim, cara, você é importante, você pode contribuir, né? Dentro da sua realidade, vamos lá que a gente vai te capacitar e você pode se sentir bom para alguma coisa. O quanto é triste quando as pessoas não se sentem bom. Poxa, eu não... né? Pra que eu sirvo? Né? Não se sentem produtivo, não se sentem útil. E a gente vê muito isso. E aqui em Joinville, até hoje de manhã eu estava assistindo o jornal e estava comentando justamente sobre isso, que o índice de pobreza dos últimos anos ele aumentou em 30%. Uau! Né? É muita coisa. Tem gente vivendo com menos de R$80. Então assim, tá aí, esse exemplo que a Rosane deu é ótimo para as empresas pensarem nisso, sabe? Pensar em trazer realmente os filhos que estão em casa improdutivos, a mulher que está querendo voltar para o mercado de trabalho, por que não dar uma conversada e ver qual é a possibilidade de trazer uma parceria pública, de repente, para fazer trabalhos aí, desenvolver, né, capacitação. Todo mundo ganha nisso. Todo mundo ganha e olha, nossa, imagina, o funcionário vai trabalhar muito mais feliz, Fabi, muito mais produtivo. Eu estou falando de uma palestra que deve ter sido há uns 8 anos atrás e como vocês sabem, a Expo Gestão tá cheio de gestor, não fui só eu que ouvi. Né? Tinha muita gente bacana lá que também ouviu isso. Então assim, só que essa é a grande questão, às vezes as empresas naquela hora não deu o tique, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E agora, de repente, está procurando alguém, até o pessoal do RH aí que está pensando, né?
em motivar em ainda fazer mais. novos projetos, Olha aí, né? é um baita projeto, uma baita iniciativa, né? Se não, chama eu e a Roberta, que da meia-noite às 5 a gente não faz A nada. gente não faz nada, a gente, exatamente, a gente Olha. coloca em prática os sonhos, né? Da meia-noite às 5 a gente pode desenvolver um projeto aí, né, Roberta? O que tu acha? Tu Exatamente. topa? Vambora. Eu tô aqui. Aí, se- gente, se- não né? perde a oportunidade não de fazer o seu colaborador aí um pouco mais feliz também, ter uma situação melhor. Saúde né? mental, né? Você acha que até Também. tem uma temática específica sobre isso. Nós estamos passando por uma crise seríssima de saúde mental. A pandemia agravou, já era um problema. E se a pessoa for da área financeira, ela vai fazer uma conta muito simples. A saúde mental, ela bem gerida, ela vai diminuir o custo social. Né? Você diminui os afastamentos, porque saúde mental evita a doença física também. Né? Sim, com certeza. Hoje tem medicina quântica, hoje tem Sim. ciência para comprovar que as pessoas adoecem primeiro na cabeça. Você não consegue burlar os sintomas da sua mente. Teu corpo, ele não vai entender diferente. Então, é isso aí. Roberta, papo maravilhoso, mas o tempo urge por aqui, né? Gostaria de te agradecer e a gente vai te chamar de novo aqui para bater mais um papo bacana. É sempre muito legal a gente resgatar conceitos, é sempre muito legal a gente falar de um conceito novo que de repente as pessoas ouvem assim, ai, mas governança corporativa, ai, parece que isso está tão longe de mim. Não, gente, vamos começar a olhar com outros olhos, né? Dentro da nossa realidade, o que pode ser feito e vamos começar a fazer. É isso aí, é um desafio aí, fica para todo mundo se engajar. E se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma dica, te encontra nas redes sociais para conversar contigo. Me encontra nas redes sociais, só, eu não tenho as redes bem abertas, mas assim, no momento em que pedi ali, também não tenho assim uma governança muito grande para adicionar não, é bem-vindo. A pessoa pode perguntar lá, pode dar uma ideia que tá valendo também. Perfeito, é isso aí, estamos à disposição. Então tá bom, muitíssimo obrigado, te agradeço de coração. A gente vai pro intervalo e a gente já volta? E já que hoje nós estamos falando de formação e qualificação profissional, toda quinta-feira nós temos dica de livro para você se inspirar. A boa leitura e o conhecimento em pauta no programa Gestão e Gente. Dica de livros. O livro de hoje é A Estratégia do Oceano Azul. Os autores ensinam como investir em mercados inexplorados. Algumas empresas estariam navegando em um oceano vermelho, ou seja, um ambiente altamente concorrido e competitivo. A dica é aquelas empresas que param de focar só na concorrência e começam a se concentrar nas próprias ações, passam a navegar no Oceano Azul. Viu só? Já leu esse, Rosane? Já. E aí? Super indico. Eu ia te dizer, baita dica de livro, dica de livro. A Estratégia do Oceano Azul é muito legal, vale a leitura. Não é uma leitura muito leve, certo? Mas é uma leitura densa, extremamente importante, vale muito. Quem é gerente aí, que está numa posição de gestão bacana, leia, porque com certeza vai fazer a diferença. Quem não tiver também, tiver Quem uma não visão tiver, diferenciada, lê também. Lê também, que esse aí, olha, esse é um livro que eu sempre indico aí pra galera que faz mentoria comigo. Esse é um livro muito bacana que vale muito. Então, e pra quem que a gente vai mandar beijo hoje? Eu preciso mandar um beijo que eu tô devendo de ontem pro Wilton Maurente. Ah, meu Que nos Deus escutou, do que estava céu. aqui, eu acabei não vendo. Meu. Pro Antônio Levotti também. Aí tem o Antônio Chaves, que está aqui com a gente, a Neuza Canto, a Ana Maria Araújo, a Lindacir de Fátima, a Laís Carline. A Lindacir tá sempre com a gente aí. Sempre. Um abraço pra São Francisco. Sempre. A Laís também. A Cíntia Ferreira. A Andréa Rosa, sempre conosco. O pessoal da Focus. Isso aí. Aí, claro, a gente vai mandar um abraço para Suzana Carvalho, que estava aqui ontem, aí. divertidíssima e foi intensa na sua fala também, muito legal. E aí, a Neuza Canto tá aqui. Bom dia pra doutora Roberta. A Inês Corbe também. Aí, ó, tem uma galera com a gente aí. Pessoal da Road Transportes, hoje à tarde eu tô com eles. E eles estão todos os dias nos ouvindo. E se eu não mandar abraço, quando eu chego lá eu não ganho café, Fabiana. Tu sabia? Sério? É, o dia que eu não mando Sacanagem, abraço, gente. que eu chego lá eu não ganho café. Um abraço especial pro pessoal de Chapecó, Pinhalzinho, que eu vou estar com eles também hoje, das 8 às 10 da manhã. A tecnologia é uma bênção, né? Das 8 às 10, não, desculpa, das 10 às 12. Das 8 eu tô aqui, né? Eu vou estar com a galera lá da Hidro, pessoal lá de Pinhalzinho. Um abraço especial para aquela galera, gente boa. Ontem tu teve na Milbra, né? Ontem eu tive em Araquari. Como dizia o nosso
senador, sempre governador, sempre prefeito Luiz Henrique, por toda Santa Catarina. Não é verdade? É isso aí. E agora eu tô muito feliz porque eu já não preciso ir fisicamente tanto, né? Eu já consigo, porque antes eu ia fisicamente. Mas no próximo mês eu vou estar lá no Oeste. Carinho especial por aquela gente. É diferente, né? A presença é importante também, né? Com certeza. Eu sou muitíssimo bem tratada quando eu vou por lá. Você sabe que eu conto lá uma historinha sempre, né? De quando eu fui para lá, quando eu tô em sala de aula eu conto, né? A história de um atendimento ao cliente. Uma das vezes que eu fui para lá, o senhor que foi me pegar no aeroporto, o taxista contratado pela empresa lá que foi me buscar, porque daí dá mais 1h30 de trânsito, ele pegou minha mala já e tal, e quando ele foi colocar no porta-mala, diz ele assim: professor, eu também trouxe um travesseiro. E olha só, eu tenho aqui várias fronhas. Para cada pessoa que eu venho buscar no aeroporto, eu troco a fronha. E aí a professora tá com um travesseiro limpinho, cheirosinho, porque a gente vai ter 1h30 de viagem e até chegar lá na cidade a professora pode descansar. Eu olhei para aquilo e digo, gente, nessa cidadezinha, esse tipo de atendimento, aí, senhorzinho, querida, senhorzinho, né? Quando eu conto, eu digo assim, o que você faz mesmo, né? Ó a cereja do bolo. Né? Pensa, eu nem tava com sono, nem tava cansada, porque eu acordo às 5 da manhã, ligada na tomada, mas eu peguei o travesseiro do homem, cheirosinho, olha, e eu achei assim aquilo de um carinho, de um cuidado, tá vendo? O que você tá fazendo aí no teu trabalho, né? Qual é o carinho que você tá dando aí, qual é o cuidado que você tá dando? Conquistou teu coração, Conquistou, né? Eu conto pra todo mundo, porque eu fiquei assim, eu digo, né? Essa é a grande questão, eu digo assim que a gente sempre vai ser lembrado por fazer algo muito bom ou por fazer algo muito ruim. Quando a gente faz na média, ninguém lembra da gente, Fabi. É verdade. A média, como já diz, é medíocre. Fazer o que todo mundo faz, ninguém vai lembrar de você. As pessoas vão lembrar quando você excede as expectativas dela ou quando você entrega menos do que aquilo que promete. E nesse caso, ele excedeu as minhas expectativas. Queria que eu trouxesse um leitão no avião de lá pra cá. Professora, vamos lá comprar um leitãozinho que a professora leva. Já pensou, gente? Chegando com leitão no chegando com leitão no avião. Mas, mala de meu Deus do céu, né? Um abraço especial para aquela galera do Oeste que eu gosto de, né? Gosto muito, gosto muito. É hora da dica? Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. O Cortella, daqui uns dias, ele vai cobrar por estar todos os dias no nosso programa, né, Fabiana? Mas tá aqui, a gente tem mais uma frase dele. Tá lá, ó. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Uau! Mas aí vem com essas cacetadas aí, uau, né? Uau! Né? Ele é surpreendente. O Paulo Vieira fala muito, né? O que é comum e o que é normal. E é importante, esse é um papo bacana que a gente pode ter no outro dia aqui. Me ajuda a lembrar, Fábio, que a gente vai falar. Essa só para outubro. Só para outubro, só para outubro. Bom, gente, a vida da sua família você já sabe que é o bem mais precioso. Para manter a saúde de todos, agora você tem o cartão de desconto Clube Mais Saúde Dona Helena. Um clube com consultas, exames e uma rede credenciada com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter o melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena, mais que excelência em saúde, é vantagem para você. Saiba mais em donahelena.com.br/Clube Mais Saúde. Um abraço aí pro pessoal do Dona Helena, que está sempre conosco. E amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira e nós vamos conversar sobre saúde mental e qualidade de vida. E aí você vai dizer, meu Deus, o que saúde mental e qualidade de vida tem a ver com finanças pessoais? Tudo. Amiga, querido, querida, fica sem dinheiro pra você ver. Se você não fica louco. Certo? Então aí, vai estar conosco aqui amanhã a Jane Floriano, uma querida. E ela tem um projeto muito bacana. A Jane Floriano é lá da Univille, minha companheira de instituição. E vai conversar com a gente sobre isso. Vai trazer dicas bem especiais. Gente, e especial também, tá lá os nossos canais de streaming. Você precisa entrar lá para ouvir os nossos
podcasts. Muita gente me pergunta, poxa, Rosane, eu não consigo ouvir o programa de vocês todos os dias, porque é o horário que eu tô no trabalho, é o horário que normalmente já tem reunião. Como é que eu faço? Então, entra lá no Spotify, entra no Deezer, no Amazon, que você vai ter acesso às nossas entrevistas. Não tá no mesmo dia, né? Porque tem todo um trabalho das meninas lá que trabalham no marketing pra mim, que cuidam desse material, que colocam uma capinha bonita, né? Que fazem os cortes aí do período comercial pra ficar um negócio bem sucinto da entrevista pra vocês, mas ele tá lá. Na semana seguinte, então normalmente a gente pega aí 3 entrevistas da semana e disponibiliza para você. Então se você ainda não acessou, ou elas estão também no meu canal do YouTube, também não no mesmo dia, mas na semana seguinte você já pode acessar, tá? Então nos encontre lá pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Todo dia tem conteúdo bacana para você e eu tenho certeza que pode fazer a diferença no seu dia a dia. @Rosane Bonessi e @Fabiana.azevedo-Jor. A gente volta amanhã e uma ótima quinta-feira pra você. Uma excelente quinta-feira pra ti. Aproveita, o sol tá lindo. Tem sol lá fora? Tem um sol ali. Tem sol lá fora. Tá lindo. E diz que hoje à tarde vai ser bem quente. Então tá aí. Uma boa quinta pra você. Até amanhã às 8, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.